Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. Então, nós já passamos pelas provas possíveis de identidade, né, que nós estudamos, e nós agora vamos dar sequência, continuidade ao como distinguir os espíritos bons e maus. Kardec tem uma preocupação muito grande de que nós tenhamos essa preocupação, né? Essa fórmula de como distinguir espíritos bons e maus. Por quê? Porque espíritos nada mais são do que homens que já viveram na Terra. Na verdade, tiveram uma experiência na Terra e retornam ao plano espiritual sem o envoltório físico. E, portanto, são homens como nós, exatamente como nós. A diferença é que estão desencarnados e nós ainda encarnados. Então, o Espírito que nos orienta, ele fala de como reconhecer os princípios de como reconhecer a qualidade dos espíritos. Se não me engano, são 26 pontos, 26 princípios. Hoje nós vamos estudar mais ou menos metade disso, né? 16 princípios. O primeiro deles é muito enfático, esse primeiro é muito importante. Não que os outros não sejam, mas através dele a gente pode realmente ter uma boa ferramenta de identificar a qualidade do espírito com quem a gente está conversando, né? Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos, senão o bom senso. Então, o bom senso tem que prevalecer. Aliás, o bom senso, Kardec nos orienta a ter sempre. E, nesse caso, o espírito está falando, olha, não tem outro jeito, outra receita, outra fórmula, outro critério. Tem que ser o bom senso. Então, com isso a gente se engana menos, né? Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos com esse fim é absurda e não pode provir de espíritos superiores. Então, se não utilizar o bom senso, né, a gente vai estar incorrendo em algum erro, porque qualquer outra fórmula que os espíritos nos orientem não funciona, né? Segundo princípio, julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. E as ações dos espíritos são sentimentos que eles nos inspiram e os conselhos que dão. Isso é o que eles podem oferecer para a gente. E, de acordo com esse tipo de coisa, ou seja, a linguagem e as ações, a gente vai estar sabendo que tipo de espírito está se comunicando conosco. Admitindo que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, isso é característica dos espíritos bons, dizer e fazer o bem. Tudo que é mal não pode provir de um espírito bom. Então, se é mal, conselho, né, atitude, então, conversa, tudo isso, se é mal, não é de espírito bom. O quarto princípio, a linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Então, são valores que estão embutidos na linguagem desses espíritos. Se o nosso bom senso percebe que o espírito se comunica através da linguagem digna, uma linguagem elevada, nobre, e não tem nada de trivialidade, ou seja, nada desse dia a dia, mas sem nexo, sem valores, sem nada, então não é um espírito superior. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia. Então, os espíritos superiores são exatamente assim. Tudo com simplicidade e modéstia. Nunca se vangloriam, não fazem jamais exibição do seu saber, nem de sua posição entre os demais. Então, a gente até já viu que eles nem se identificam
Não tem nem essa preocupação de se identificar. Tal é a sua simplicidade, sua modéstia, a sua humildade. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre algum reflexo das paixões humanas. As paixões humanas não são dignas, então é assim que eles se comunicam, né? Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade é sinal característico de inferioridade e de mistificação se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Então, portanto, ele é mistificador, ele se faz passar por outro, ele mostra a baixeza do seu caráter, né? A arrogância. Então, esse é um espírito inferior. Então, conforme alguém se comunica, quem quer que seja, na sua comunicação, na sua fala, a gente pode dar o tom, pode rotular esse espírito de bom ou inferior, né? Então, conforme o jeito dele. A gente sabe no nosso dia a dia, as pessoas que têm uma preocupação em falar corretamente, não gramaticamente falando, mas sim com relação ao conteúdo, à maneira de falar. Isso que ele quer dizer. Sem que... Então, se é simples e modesto, ou se vangloriam, ou se são inferiores, vulgares, né? A baixeza. Então, isso tudo vai mostrar para a gente que tipo de pessoa que é com quem nós estamos lidando. O quinto não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo. Então, não adianta ele falar bonito, corretamente, né? Mas tem que sondar o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Então, o espírito elevado, o espírito superior, ele não se importa de ser colocado à prova. Com toda a paciência, ele vai e explica e dá todos os motivos para que a gente possa tirar dúvida se ele é um espírito superior ou não. Já o espírito inferior, ele perde a paciência. Então, não é o fato de ele falar formalmente, corretamente, mas sim o conteúdo, o que ele está falando, né? Então, toda a falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. Veja bem, o espírito se enfeite. O enfeite não é dele, não é próprio dele, é colocado isso para que ele se mostre. Então, espírito inferior, ele pode muito bem, através de palavras bonitas e tudo, não dizer absolutamente nada e querer se fazer passar por qualquer outra pessoa, né? Qualquer outro espírito superior. Aí ele pede para a gente ver no item 224, que nós já estudamos, tá? O item número 6, ou seja, essa receita que eles nos dão para avaliar a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. O espírito superior, esse espírito elevado, eles têm uma conduta não somente da lógica, mas também da permissão do que ele fala. Ele sabe da responsabilidade de transmitir informações. Então, ele vai e transmite exatamente aquilo que precisa transmitir, aquilo que ele pode transmitir, e não falar aquilo que não deveria, fazer previsões, fazer uma série de coisas que os espíritos inferiores não estão nem aí. Então, eles seguem um roteiro. As ideias são as mesmas,
Então, por quê? Porque ele sabe da responsabilidade disso. Então, ele leva a sério essa conduta de pensamento e de manifestação, de comunicação. Então, ele não fala coisa indevida, né? Por isso que é idêntica, por isso que a forma, o conteúdo do que ele está falando é sempre o mesmo, né? As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Então, ele respeita isso, onde quer que seja, quando quer que seja. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou facilidade de se comunicar, mas não serão contraditórias. Então, o espírito superior não se contradiz. Eles falam sempre a mesma coisa, mantém a verdade, né? E não falam coisas diferentes disso. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizem, uma das duas é evidentemente apócrifa, ela é falsa. Então, uma delas é falsa. Então, eu aqui, vocês sabem meu nome, sabem quem eu sou tudo. Se eu hoje falo uma coisa, né, e amanhã eu contradigo isso que eu falei hoje, então não é a mesma pessoa que está falando. Então, por algum motivo, eu não estou falando a coisa de forma lógica, mas significa que aquele que se fez passar por mim, numa outra circunstância, numa outra ocasião, ele não é a mesma pessoa porque ele está falando coisas equivocadas, coisas contraditórias. Então, uma delas é falsa. Ou ele, ou eu, né? Porque não somos a mesma pessoa. As mesmas, né? Então, que estão se comunicando. Então, o que um fala, e se é diferente do outro em termos de espírito, um é superior e o outro não. Então, não se contradizem as mensagens do mesmo espírito, né? A verdadeira será aquela que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Então, se vocês sabem do jeito que eu sou, e sabem a pessoa que e escuta uma outra pessoa falar em meu nome, então eu sou conhecido do público, né, para quem eu estou comunicando, com quem eu estou me comunicando. E o outro não é a mesma pessoa, seguramente. Então, é isso que ele quer dizer, isso. É nessa linha que ele quer dizer. A verdadeira será aquela que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa enganar-se. Ou seja, não tem dois São Vicente de Paulo superiores, né, falando coisas diferentes. Uma coisa que está contradizendo a outra. Um deles é falso. É isso que ele quer dizer. Quando eu quis dizer o exemplo de mim, né, o pobre exemplo, era basicamente isso. Que uma comunicação não pode discordar de outra, de um mesmo espírito. Então, no espírito superior, estamos dizendo, né? Então, esse é o ponto que Kardec, aliás, o espírito que comunica com Kardec, fala nesse sexto ponto. O sétimo, os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Então, espírito bom, espírito superior, não inventa. Ele sabe da responsabilidade que é de passar uma informação falsa. Só para lembrar, quando Emmanuel fala com o Chico, Chico, se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com Kardec ou com a ciência, esquece o que eu falei, fique com Kardec, fique com a ciência. Nada de levar adiante aquilo que eu falei, que você percebe que eu estou discordando da verdade deles. Então, o espírito superior, ele se preocupa com isso.
Ele só diz o que sabe. Se discorda, não é ele. Não é esse espírito superior. É um outro espírito procurando se fazer por tal. Se passar, né, por tal. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, revela a fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. Então, se ele está se apresentando como esclarecido e está entrando em choque com o bom senso, é fraude. Pode esquecer. E os espíritos buscam, os inferiores buscam enganar, por algum motivo, até mesmo por falta do que fazer, mas eles não têm compromisso nenhum com a verdade, né? E eles, então, inventam aquilo que eles não sabem. E se nós, como médiuns, como dirigentes de trabalhos mediúnicos, participantes, cairmos nessa, é por pura imprudência, por não termos o cuidado de usar o bom senso. É como nós, por parte de um espírito inferior, acreditássemos numa notícia falsa. Então, isso, ainda mais nos dias de hoje, é muito comum. Colocar qualquer coisa numa comunicação, na internet, aí vai a pessoa lá, lê aquilo, acha que aquilo está certo e propaga, quando aquilo não é verdade. Então, alguém está se passando por outro, ou está se fazendo passar de maneira que engane o outro. Oitavo, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Então, se a gente não conhece, vai lá e inventa alguma coisa e fala com precisão ainda. Então, eles têm, além disso, uma facilidade para falar coisas que dizem com relação ao futuro. Por isso, se nós tivermos o bom senso, a gente não vai atrás de adivinhos, de cartomantes, de leitores de futuro, seja através de cartas, de mãos, do que seja, porque muito provavelmente está por detrás um espírito mistificador, um espírito leviano, inferior, porque ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Então, se a gente se deixar levar por isso, a gente acaba sendo enganado, né? Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Então, acreditar que no dia tal vai acontecer isso, né, dessa maneira, temos que tomar cuidado, é muito perigoso isso. Porque existem tantas variáveis no nosso dia a dia, e o futuro somos nós que fazemos. Então, não é uma coisa que pode ser anunciada, né? Aí chega aquele dia e não acontece. Pronto, e agora? Né? Tomou todas as decisões em virtude disso, em função disso, e não aconteceu. Então, todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. É preferível não acreditar em quem está prevendo o futuro, ainda que, de certa maneira, podia ter razão, né? Então, é preferível não fazer isso, porque não existe essa previsão de datas, exatamente nesse dia vai acontecer isso, aquilo. Então a gente pode cair em uma enganação, né? Nono, os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade, sem exagero na fala, sem excesso de palavras. Seu estilo é conciso, assim, é curto e grosso, né? Sem excluir a poesia das ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Os espíritos têm esse cuidado
de na hora de exprimir uma ideia, falar com simplicidade, e não com uma linguagem cheia de palavras, e que nem ficar rodando, e não chega no objetivo. Né? Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, isso os bons espíritos, né? Porque cada palavra tem o seu justo emprego. Já os espíritos inferiores, ou pseudo-sábios, escondem sob frases empolgadas e empoladas, né, o vazio das ideias. Não tem conteúdo. Mas ele fala bonito. Sim, fala bonito, mas se espreme, não sai uma gota de conteúdo. Sua linguagem é frequentemente pretensiosa, ridícula ou ainda obscura, a pretexto de parecer profunda. Então, parecendo que está falando uma coisa de peso, de importância, usando um monte de palavras, né, ele está buscando enganar. Então, percebem como os espíritos a gente distingue pela análise do conteúdo do que estão falando, né, da precisão com que estão falando, do ponto de vista assim, verdadeiro. Então, essa é a preocupação nossa. Quando a gente vai tratar com espíritos, vamos lembrar que são homens e mulheres que viveram aqui. E quando voltam no plano espiritual, voltam exatamente como viviam aqui. Ou seja, segundo o seu caráter, segundo os seus valores. Então, por isso a preocupação de analisar sempre a linguagem dos espíritos, a comunicação, sempre através do bom senso. Então, essa é a preocupação de Kardec constantemente. E, nesse caso, o espírito comunicante que representa os espíritos superiores, nesse caso. Né? Então, vamos lá para mais um princípio, que é o número 10. Os espíritos bons jamais dão ordens. Faz isso, faz aquilo. Não querem impor-se. Apenas aconselham e, se não forem ouvidos, se retiram. Então, aconselhar é uma coisa. Falar, faça isso, faça aquilo, por intermédio de ordens, é outra coisa totalmente diferente. Porque os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição. Então, a característica dos espíritos inferiores é exatamente o contrário, né, dos bons. Se os bons não dão ordens, os maus dão ordens, são autoritários. Né? Se os bons não querem impor-se, e sim só aconselham, os inferiores não, eles querem realmente se impor. E os bons, se não são ouvidos, vão embora. Já o espírito inferior não se afasta facilmente, está presente na vida do encarnado. Né? Todo espírito que se impõe trai a sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Não tem compromisso nenhum com a verdade. Podem falar a mentira mais deslavada. E isso a gente vê entre encarnados. E por que não ver isso também entre desencarnados? Como a gente sempre fala, é a mesma coisa, encarnado e desencarnado. O que um tem, quer dizer, o que na condição de encarnado tem, quando desencarna, tem igual. Né? O comportamento, o caráter. Exigem a crença cega e nunca apelam para a razão, pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. Então, eles têm essa crença, né? Eles exigem essa crença cega, na verdade. Né? Os espíritos querem que nós façamos aquilo que eles mandam, espíritos inferiores. Né? Espírito superior, muitas vezes nem fala, ele se cala mediante alguma coisa. E aí a gente percebe que tem o seu motivo.
Já os outros, não. Os inferiores falam, né? Só que eles assim, não se mantêm perante a verdade, né? Perante a razão. O argumento, né, número 11 é: os espíritos bons não fazem lisonjas, não fica lisando o ego das pessoas. Eles podem sim manifestar a aprovação do bem que se faz. Então, se estamos indo bem, eles vêm falar, muito bem, sigam dessa maneira. Mas não fica, oh, vocês são as pessoas melhores do mundo. Nossa, eu nunca imaginei que vocês pudessem fazer tal coisa. Olha aqui o resultado do trabalho. Né? Não, eles não fazem isso. Eles estão sempre motivando a gente. Continuem assim. Né? Que é diferente de ficar alisando as pessoas, né? Lisonjeando. Aprova o bem que se faz, como nós vimos, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Isso é muito comum. Quem tem essa familiaridade com os com trabalhos mediúnicos, já viu isso. O espírito vira e encher a bola da gente. Nossa, que coisa bonita, tal, e ficam inflando a vaidade nossa, o orgulho nosso. E a gente cai nessa e fala, nossa, deve ser muito bom o espírito está falando tanta coisa de mim, tanta coisa boa. Quando que não, o que ele tá querendo fazer é conquistar a confiança da gente. A 12ª. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas, acima das puerilidades formais. Então, eles se mantêm exatamente como são, acima dessas infantilidades, né, dos espíritos inferiores. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. E eles se passam por alguém que sabe realmente sobre nós. Ainda hoje, depois do trabalho mediúnico, um espírito se manifesta e querendo dizer que sabe tudo a respeito da gente, né? Não sabe. Ele, de alguma forma, ele quer comprar a confiança da gente, ou quer intimidar a gente. O espírito superior não faz isso. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação de parte de um espírito que toma um nome pomposo. Olha, depois de um tempo trabalhando, se familiarizando com isso, manifestações de espíritos, e usando esse critério do bom senso, é impressionante como a gente vai adquirindo essa capacidade de discernir quem é inferior, quem é superior. Não tem um escorregão, não tem um deslize da parte do espírito superior. Eles se mantêm. E eles não vão atrás de mixarias, de porcarias, de coisinhas pequenas, sem importância. Eles estão muito mais preocupados com coisas maiores. Já os espíritos inferiores, não. Eles vão atrás de minúcias para poder atingir a gente, para poder dominar a nós e assim dominar o trabalho mediúnico. Mas quando a gente tem esse bom senso, fica muito difícil para ele. E os espíritos superiores deixam a liberdade para a gente de avaliar isso e tomar a decisão certa de acreditar ou não num espírito mistificador. Porque isso cabe a gente. E dentro do trabalho mediúnico, muitas vezes um outro médium, um médium se manifesta dizendo, esse espírito está querendo me enganar. Esse espírito não está com a verdade.
Então, o outro médium percebe durante a comunicação desse espírito, alertando aquele dialogador para que possa, se não percebeu, perceber que ele está tratando com um espírito mistificador. De número 13, né? Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Seria extremamente absurdo tomar esses nomes a sério. Então, ele dá lá um nome que não tem nada a ver com nada, né? Porque ele quer, com isso, mostrar alguma força para que a gente acredite, né? Enquanto que, muitas vezes, ele se utiliza de nomes absurdos. E se a gente cair nisso, acreditar nesse absurdo, nós estamos dando crédito para um espírito inferior, né? Para um espírito mistificador. 14º, devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes bastante venerados, e só com muita reserva aceitar o que dizem. Então, muitos espíritos, eles ficam martelando os nomes que não são próprios deles, para que se rotule, para que se identifique como tal. Então, pega um nome elevado, um nome conhecido, um nome de um encarnado que viveu aqui na Terra com uma missão, e ele vem e se faz passar por esse, né? Então, usando esses nomes venerados. Vamos trocar, né? Vamos deixar de lado, porque esse não é exatamente esse espírito. O espírito superior não se manifesta dessa forma. Nesses casos, sobretudo, é que um controle se torna indispensável, porque é frequentemente a máscara que usam para levar-nos a crer em pretensas relações íntimas com espíritos excelsos. Então, de novo, é mais ou menos a mesma coisa que a anterior. Ele quer se passar por alguém elevado. Não passa, desde que a gente tenha realmente esse filtro, se mantenha alerta, né? Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para o induzirem a atos lamentáveis e ridículos. Então, muitas vezes nós temos conhecimento de um médium que trabalha muito bem, de repente ele passa a, a falhar, a se apresentar de maneira diferente que ele se apresentava antes, porque ele foi vítima de toda essa lisonja de vaidade, né? Exaltando os valores dele que ele nem tem. Esse argumento número 5, né, para saber como é que seu espírito é ou não superior. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Então, eles aconselham com critério, tem muitos escrúpulos, ou seja, muito cuidado na forma, no que toca, né, no que diz respeito ao aconselhamento. Em todos os casos, tem apenas em vista um fim sério e eminentemente útil. Se não é sério, pode ter certeza, não vem de espíritos sérios. Devemos, pois, encarar como suspeitas todas aquelas que não tenham esse caráter, ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos a mistificações desagradáveis. Então, vamos amadurecer isso, vamos refletir de forma bastante séria o que ele está falando antes de colocar em prática, antes de passar adiante, antes de acreditar em alguma falsidade dos espíritos inferiores. E, finalmente,
Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer-nos. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de expô-lo, enquanto os bons procuram abrandar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de pérfidas insinuações. É muito comum o espírito chegar e falar assim: você quer que eu fale quem que é essa pessoa que vocês querem ajudar? Ou quem que é esse médium que está aí no grupo? Quer que eu fale? E só falta a pessoa autorizar o espírito a falar. Eu não tenho que falar, porque isso, se é um espírito elevado, ele usa da discrição. Ele pode até dar um conselho, mas geral, para não saber quem que é, e de forma assim, bastante, não de forma tão direta, mas sim tratando exatamente, usando as palavras, do conhecimento do que ele fala. Então, se não pode comprometer a pessoa, pode comprometer a reunião. Né? Os participantes, por que eles teriam essa indiscrição de ouvir o espírito falando algo sobre um determinado espírito ali do grupo? O espírito puro não faz, o espírito superior não faz isso. Já o espírito inferior, nossa, ele vai e fala o que ele quer. Né? Então, embora os bons procuram abrandar o erro e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de perfídias insinuações. Então, o espírito inferior, ele quer bagunçar o coreto. Ele quer realmente implantar a discórdia no grupo. Que interesse é esse? O grupo pode estar ajudando alguém que ele está perseguindo. Então, ele vem para querer destruir o grupo. E ele vai usar de todas as artimanhas possíveis para que o grupo acredite que ele é um espírito bom e que está conduzindo na melhor maneira de fazer o trabalho. Então, esse era o nosso tema de hoje. Né? No dia 18, a gente vai dar continuidade e fechar esse ponto, né, do que nós iniciamos já, de como distinguir os espíritos bons e maus. Muito bem. Esse era o nosso ponto a tratar de hoje. E se alguém tiver qualquer observação, qualquer algo a acrescentar aí, fique à vontade. Qualquer dúvida, a gente pode discutir. Tem alguém novo aqui no grupo, né? Que está identificado como um iPhone. Se não fez parte até agora do grupo, seja bem-vindo. Ah, sim, agora eu me lembro. É o Bernardo e a Lara. Obrigado pela participação hoje aí no grupo. E podem dizer aí se tiver qualquer comentário a respeito. Oi, Carol. Oi, Luiz, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Olha, hoje foi difícil conseguir entrar, viu, no link aí. A Marina não conseguiu também. Não sei se foi alguma. Foi uma falha minha, porque foi atualizado o Zoom e acabou roubando um outro Zoom que eu usava, né? Que Ah, era do sim. outro, né? Então, e eu crente que estava fazendo a coisa certa. Até que a Marina mandou a mensagem, eu Ela mandou acredito. para mim também. Eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar, mas consegui. Eu mandei para ela a mensagem, mas eu acho que não conseguiu. Aí acho que ela É, já foi cuidar da filha. deve ter ido. Mas podemos discutir aí, tá bom? O nosso, os pontos de hoje. Mas o importante é que a gente
só voltando aí, né, a relembrar, os espíritos que querem se fazer passar por alguém, é obrigação nossa de distinguir se ele está falando a verdade ou não. Isso é nosso. Os espíritos bons, eles deixam por nossa conta, né? A gente pode falar, poxa, mas peraí, cadê a assistência, né? Eles dão assim, detalhes, né, para que a gente perceba. E eles sempre estão falando, por exemplo, um detalhe, estudem para que vocês tenham argumentos, para que vocês tenham discernimento. Então, essa pode ser um dos detalhes que eles estão colocando, né? Mas, quando a gente está no meio do trabalho, quando a gente está ali, é dever nosso distinguir um do outro, né? Assim como, se a gente cai no conto do vigário ou não, depende da gente e não de ninguém mais. Ninguém vai aparecer do nada e falar, ei, você está percebendo que ele está te enganando? Não, nós é que devemos estar atentos, prudentes contra a enganação. Oi, Luiz, está me ouvindo? Sim, Sueli. Só um comentário ontem, para compreender mais, né, essa parte que nós estamos estudando agora, né, que você acabou de mencionar, o capítulo 21 do Evangelho, né, que tem como título, né, se conhece, né, a árvore pelo fruto. Então, acho que elucida bem e dá uma melhor explicação, né, sobre o que é exatamente isso que você estava falando. Claro que também ele menciona ali, né, os espíritos mencionam ali também no mundo dos encarnados, né, as pessoas, os falsos profetas, né, mas mesmo como você mesmo mencionou, somos os mesmos revestidos de um corpo físico ou não, né, não mudamos. Então foi exatamente isso que nós estávamos discutindo no estudo de ontem, né, como saber, né, quando aquela pessoa está trazendo, né, ou aquele espírito está trazendo um conhecimento bom, uma atitude boa, enfim, pelo conhecimento, não tem como você, né, não julgar, mas como você avaliar, né, a informação que você está recebendo, se não for pelo conhecimento, principalmente quando nós estamos falando de espíritos desencarnados, né, que nós não estamos, teoricamente, vendo, né. Então, é muito importante, né, a gente se valer do conhecimento, aí do estudo principalmente, é claro, né, da nossa melhora também, e avaliar tudo aquilo que nos é dado como informação, seja de espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, pelo conhecimento é que nós vamos saber distinguir, né, os falsos profetas, como se fala no capítulo 21. E aí é pela obra daquelas, né, daquelas pessoas, quando nós podemos ver as obras dessas pessoas, e dos espíritos, o conteúdo que, né, que ele está trazendo. Mas um ponto também importante, o médium também é um grande colaborador nisso, porque o médium também com conhecimento, o médium que também está ali, né, no estudo, no desenvolvimento, no trabalho, ele vai distinguir também a qualidade da energia, né, pelas experiências, de saber, ó, esse espírito está falando isso, mas eu não estou sentindo exatamente uma energia legal, não estou me sentindo muito bem, não é muito confortável, né? Então, pela experiência também, o médium ali, ele consegue, né, distinguir sobre os fluidos que está sendo passado naquela comunicação. Então, é um trabalho, né, quando se fala de trabalho mediúnico, eu disse, né, eu estou dizendo, é um trabalho em equipe, né? Para aqueles que estão dialogando, para aqueles que estão dando a comunicação, enfim. Então, é pelo conhecimento e saber, né, quais são os frutos daquela árvore que está sendo oferecida. Exatamente. E não dá para ser ingênuo. Não existe espaço para isso. Quer dizer, só se dermos guarida para isso. Mas a ingenuidade de aceitar coisas assim, até grosseiras, não dá para nós. Nós estamos mais do que alertados com relação a isso. E realmente, como você falou, experiência, estudo, isso vai mostrar, vai assim, eliminar essa ingenuidade, esse fator
ingênuo, né, de aceitar qualquer coisa com relação aos espíritos mistificadores. É isso mesmo. Os frutos seriam, assim, as ideias que partem, né, a fala, né, essa tentativa de convencimento dessa árvore que é o espírito com seu caráter, com seus defeitos, com tudo isso aí. Realmente é isso. Luiz, eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu pensei numa coisa, né? Porque sempre tem aquele ditado, né? Que as pessoas resolvem falar, que a ignorância é uma bênção, né? E aqui no estudo, isso mostra o contrário, né? Do que a Suelen estava falando exatamente. Porque aí é a prova de que a ignorância não é uma bênção, porque você pode ser facilmente ludibriado, você pode ser facilmente enganado, e quanto mais a gente estuda, mais livre a gente é, né? Então, como que a ignorância pode ser uma bênção quando é o estudo, é o conhecimento que traz as verdadeiras ferramentas da liberdade, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende quem nós somos, e tem uma coisa interessante, né? Porque você estava fazendo a leitura, né, do que os espíritos geralmente falam, e etc. É o que a gente faz também, né? Aparece uma pessoa, em vez de você olhar o melhor daquela situação, começa a falar da pessoa, das atitudes da pessoa. A gente ainda tem essa pobreza de linguagem, né? A gente tem essa pobreza ainda de fala. Então, é uma forma também da gente se olhar e ver, olha, realmente, né? Se eu desencarnar, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa que eu sou aqui. Não vai trazer, não é o fato de eu ter uma consciência ampliada que vai fazer com que eu seja mais sábio. Muito pelo contrário, né? Quanto mais ampliada a minha consciência, mais ampliado também estão as minhas limitações, né? Assim, eu não quero falar defeito, porque eu não acho que é defeito, mas os nossos erros, né? Os nossos vícios, né? Vamos dizer assim. Então, achar Olha, que... sim. Não, continue. Não, só ia finalizar falando assim, então achar que não estudar, não aprender é de certa forma uma vantagem, é um ledo engano, né? Bom, a gente tem fusos horários diferentes, então, por isso eu tive hoje a oportunidade de trabalhar mediunicamente num outro grupo, que eu estou fora, né, de Las Vegas, aqui no Brasil. Então, posso dizer da experiência, eu não sei se cabe aqui exatamente, mas de alguma maneira, sim, se encaixaria. Hoje, é um trabalho específico para suicidas. E eles têm, então, as comunicações e também de mortes, assim, desencarnes violentos, né? Acidentes, esse tipo de coisa. E a gente percebe um padrão nas comunicações de sofredores e tudo. Então, os espíritos que vêm, a gente já tem assim, uma certa característica deles. Um dos médiuns, que já tem alguma experiência, né? É um rapaz, inclusive, que começou assim, desde na própria casa, eu me lembro, quando ele começou o desenvolvimento dele, né, tudo, é um trabalhador fantástico hoje, né? Ele percebeu uma diferença na comunicação. Ele falou, olha, está estranho porque não é um espírito sofredor. Ele é diferente, né? Então, ele estava mais para um trabalho de desobsessão do que desse que a gente estava hoje. Então, ele já tinha isso, e realmente era um espírito que fomentava suicídio. Essa era a característica dele, né? E ele, o médium, percebeu isso e fez questão de compartilhar. Falou, olha, está diferente, não era para esse espírito. Aí eu falei para ele, pode ficar tranquilo, dá passividade, eu agradeço sua preocupação, mas em casos, é comum aparecer em casos, não é que é comum, mas pode aparecer espíritos que estão envolvidos com o processo de suicídio, mas que não necessariamente sejam suicidas, né? Ele pode estar fomentando, provocando isso.
né? Ou facilitando isso, mas não é. Então, era exatamente disso que se falava, né? Ele não ser ignorante da coisa, ele está ali envolvido pela experiência, pelo estudo, é um rapaz que tem estudado, porque ele está numa tarefa aí que ele vê que é importante, e ele está sempre dando esse toque, né? Quando a coisa sai fora, né, do normal. Então, realmente é isso. Nós não podemos nos dar o luxo, né, o luxo de se deixar enganar, de dar margem ao azar. E aí, pronto, podemos estar realmente facilitando uma mistificação. Bom, chegamos ao final da nossa reunião de hoje e terminamos aqui, agradecidos pela presença e pela atenção de quem quer que seja, ao vivo ou estudando, assistindo pela gravação. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.